Fala, João Victor Teófilo. Bom, vamos seguindo aqui com uma informação que deu o que falar durante o final de semana, Pitólio. O tenente-coronel Mauro Cid disse em seu primeiro depoimento no processo de delação premiada à Polícia Federal em agosto de 2023 que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também o deputado Eduardo Bolsonaro tinham envolvimento com a suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, a mulher e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro eram a ala mais radical na articulação de ação antidemocrática. Segundo a íntegra da delação de Cid, que foi obtida pelo jornal Folha de São Paulo, Michele e Eduardo teriam incentivado o ex-presidente a tomar medidas extremas após a vitória nas urnas do presidente Lula. No entanto, no relatório final da Polícia Federal, concluído em 21 de novembro de 2024, a alegação não é citada, além da ex-primeira-dama não ter o nome citado e o deputado apenas ser mencionado tangencialmente. Ainda de acordo com Cid, Michele e Eduardo teriam alegado a Jair que ele tinha o apoio popular e também dos CACs, que são os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Além dos familiares, Cid disse que a ala radical era composta também pelo deputado Felipe Martins, o ex-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, o general Mário Fernandes e os senadores Jorge Seife e Magno Malta. Destes, apenas Martins e Fernandes foram formalmente indiciados pela Polícia Federal. À época, de acordo com o Poder 360, Michele e Eduardo teriam negado envolvimento em alguma articulação de golpe e a defesa da ex-primeira-dama disse que as acusações são absurdas e sem fundamento. E Eduardo classificou a delação de Cid como delírio e ficção. Olavo, Walter, é difícil comentar uma informação como essa, lembrando que o Mauro Cid, né, tem aquele áudio vazado do Mauro Cid tempos atrás, dizendo que ele era pressionado, né, que os agentes que o ouviam nessa delação, na coleta das informações, diziam isso pode te ajudar na delação, tudo. Né? É difícil a gente compor um comentário, né, a partir dessa informação, repito, de que Mauro Cid, então, né, pode ter colaborado para livrar a sua pele, né, atendendo às expectativas a partir da sua fala para tentar incriminar o presidente Bolsonaro e seus próximos. Então é muito difícil. A gente fica olhando para uma situação, falando, será que o Mauro Cid estava tentando se livrar simplesmente? Será que tudo isso é verdade? Mas, de qualquer forma, e eu não quero aqui ser injusto, mas eu vou falar o que eu estou pensando aqui. E para te ouvir, Olavo, e ouvir você também, Walter, isso é canalice do Mauro Cid. Se isso aconteceu dessa forma, independentemente do que se prestou a fazer, é canalice do Mauro Cid. Eu digo motivo. Vou fazer só uma comparação para o Mauro Cid se ligar. Nós temos um tal de José Dirceu, que teve um tempo na prisão, viveu ali o cerceamento da sua liberdade, né, viveu a oportunidade de delatar, de colaborar, e não fez. Por quê? Porque era o mentor, o articulador, mais próximo de Lula? Não sei. Só que eu sei que Zé Dirceu, o guerrilheiro Zé Dirceu, decidiu não delatar, decidiu não colaborar, por mais que tivesse informações valiosas sobre o dia a dia do Planalto, em especial em tempos de mensalão. Ele tomou essa decisão. Mauro Cid era o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. É importante deixar claro que ajudante de ordens de um presidente, de um governador, é unha e carne. Unha e carne, é sombra do cara. Para você ter uma ideia, muito provavelmente, eu conheço situações de governador, né, de um governador de um estado, que o cartão de crédito do governador ficava com o ajudante de ordens até para comprar sapato para esse governador. Não estou inventando história, isso é verdade. Tá? Então, só para você ter uma ideia, o nível de intimidade. Onde eu quero chegar, Olavo, onde eu quero chegar, Walter? Essa ação canalha do Mauro Cid, porque para mim isso aí já beira canalice. Ele deve ter contado o que ouviu, muito provavelmente, diante da simplicidade e da humildade do presidente Bolsonaro. Ele deve ter ouvido isso numa mesa de café da manhã, lá no Alvorada. Ele deve ter ouvido isso naquele churrasco no fim de semana, lá no Alvorada, numa conversa bastante íntima, muito provavelmente, e informal, do presidente Bolsonaro com a sua esposa, com o seu filho. E agora essa imprensa vendida e patrocinada
vendo o nome destes ventilado, né, da Michelle para o Senado, Eduardo Bolsonaro também para o Senado, vendo o nome destes despontando e com sucesso na intenção de votos, creio eu, a imprensa vem e divulga trechos de uma delação colaboração que, para mim, Olavo, cheira mais canalice de quem quer livrar a sua pele, comprometendo a de quem um dia ele serviu, Olavo. Canalice também na obtenção dessa informação. Em novembro de 24, Alexandre de Moraes, só lembrando que tudo isso, todo esse inquérito está sob as ordens de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes divulgou o relatório dessa investigação, contudo não publicizou a delação de Mauro Cid. Permaneceu em sigilo, ainda hoje, por conta de ainda haver investigações baseadas na tal delação. Quem veio a público trazer informações da tal delação que corre em sigilo? Hélio Gaspari, jornalista da Folha de São Paulo. Primeiro ponto que eu questiono: que é essa desse vazamento sob a mão de Alexandre de Moraes? Não é o cara que processa todo mundo, o cara que averigua, que busca os fatos. Ele vai investigar o vazamento ou não? Porque é um vazamento de dentro de um processo que está sob a mão de Alexandre de Moraes. Como é que o Hélio Gaspari conseguiu, se é que conseguiu, essas informações que são sigilosas dentro de um processo? Que justiça é essa? Que sistema judiciário é esse? Ou me é permitido pensar ainda nesse país? Ou será que tem a mão do ministro? Ou será que o vazamento é seletivo, com a bênção do ministro, considerando que até agora ele não veio a público para dizer que vai investigar o suposto vazamento, porque de verdade, oficialmente, não se tem acesso ao depoimento. Nós vivemos momentos tão monstruosos envolvendo a justiça, tão horrorosos, tão reducionista do que seria a justiça brasileira, ou ao menos o que ela deveria ser. De verdade, Pittoli, por cautela, eu não vou comentar, porque Hélio Gaspari é um jornalista com viés de esquerda, dentro de um veículo de esquerda, que pode estar trabalhando por uma questão institucional desse establishment, e eu chamo de establishment o conluio do judiciário com o executivo e com o legislativo, com o único fim, com o único objetivo de manter no governo, manter a governabilidade de uma equipe, de um presidente que é incapaz de governar o país. Minha palavra é de crítica ao judiciário, que tem a notícia de um vazamento e até agora não investigou. Nem a público veio falar alguma coisa. Olavo, antes de passar para o Walter, eu contribuo com a tua fala perfeita aí com relação ao vazamento, porque é o seguinte: eu quero saber quem é que ganha com o vazamento e quanto ganha. Só para a gente ter uma ideia, quando fala de um vazamento, de uma informação como essa, certamente a gente vai acompanhar ao longo do dia, deve ser uma das notícias mais clicadas, já vai estar entre os trending topics do X, as notícias, entre os assuntos mais tratados. Aí eu pergunto, quem vazou ganhou? Por quê? Porque o veículo de comunicação que vaza uma informação como essa e publica uma informação como essa, aliás, que publica uma informação como essa depois de vazada, ele tem um tempo de exclusividade na informação, ele tem um tempo só dele de cliques, views, compartilhamentos, tudo que na rede social traz dinheiro, faturamento, não dá para pensar diferente. Por isso que eu enalteço o ponto que você abordou aí, Olavo. Então, quando a gente fala de vazamento, né, não é só o simples fato de vazar. Neste vazamento, numa informação como essa, nós ainda temos o dinheiro que chega para a conta dessa empresa de comunicação que teve acesso a uma informação que estava sob sigilo. Então, além de tudo, eu queria entender o seguinte: quem vazou ganhou quanto? Porque não é possível que ele tenha ganhado só um aperto de mão.
Não é possível. Quem vazou ganhou quanto? E quem publicou faturou quanto com uma informação que era para ser sigilosa? Fala, Walter, quero te ouvir. É tanta ponta, Vitória, que eu tenho dificuldade de saber por onde começar, na verdade. É um regime, né? Isso é próprio, cada vez mais parecido um regime ditatorial em todos os aspectos que a gente possa abordar. Vamos começar pelo seguinte, um detalhe aí da notícia do João Vitor. No relatório da Polícia Federal não constava isso, Olavo. Então, nós já tínhamos criado lá atrás a figura no direito penal do flagrante permanente. Então, se o cara fez uma fala na rede social, enquanto aquela fala está lá, então já tinha se inovado naquilo. Isso é insegurança jurídica. As garantias do processo penal, eu já disse, só valem para quem é bandido ou para quem é de esquerda, porque para quem é de direita não vale mais, é punitivismo total. Então já tinha se inventado a figura do flagrante permanente. Tem uma teoria geral da prova penal que chama a teoria dos frutos da árvore envenenada, né, que fala sobre provas inválidas. E eu te pergunto o seguinte, a você que está nos assistindo aqui, uma prova obtida mediante tortura é uma prova válida? Eu vou passar ao largo desse aspecto, Pitoli, porque eu também não sei se, de fato, esse rapaz disse isso. Não sei se ele disse, Pitoli. É claro que um ajudante de ordens convive ali na intimidade, mas não tinha aparecido até então essa história. Curiosamente, como em qualquer regime, essa história aparece ontem ou anteontem e não é divulgada só na Folha, que é o porta-voz do oqueísmo no Brasil, da extrema-esquerda. E aí tem uma coisa muito perversa, Olavo e a nossa audiência. Eu olho no X ou olho no Instagram da Folha e vejo a plateia da Folha mais ou menos como o povo romano dentro do Coliseu, né, babando de ódio ante essas notícias e aplaudindo todas essas violências. E aí eu vejo o seguinte, agora que apareceu o nome do Eduardo Bolsonaro e da Michelle, inclusive que o presidente Bolsonaro cogita e que o Steve Bannon falou que o Eduardo poderia vir a ser presidente, bom, mas aí temos que combinar com o povo, é outra coisa, né? Aí, exatamente quando aparece, é que coincidentemente, assim como que num passe de mágica, surge essa história de que tem uma novidade no relatório, ou que tem uma novidade na delação premiada. Outra coisa da teoria geral da prova, a prova testemunhal é considerada a prostituta das provas. Exatamente por isso, porque pode haver interesses outros. Né? O cara está lá preso há 1 ano, o cara perdeu a sua carreira, foi o primeiro colocado na sua turma da AMAN, era um menino de ouro, filho de um general com uma carreira brilhante, de repente, como o general Braga Neto, está preso, desgraçado, com a sua vida destruída, e aí bota o cara numa solitária, tira o cara da primeira vez, assim, fala isso. Bom, tu ainda não falou o que nós queríamos ouvir, nós queremos te ouvir de novo. E passa 6 meses, 1 ano fazendo isso. Daqui um pouco mais o cara está confessando qualquer coisa. O próprio ministro Gilmar Mendes e outros tantos já haviam, quando não tinha havido essa mudança, assim, quase que por um milagre, que até hoje a gente não sabe quais são as forças que operaram, já tinham falado a respeito de delações premiadas e outras formas de obtenção de confissão equivalentes à tortura, né? Se compadeceram daqueles caras da Lava Jato, porque foram torturados pelo Deltan Dallagnol, porque foram torturados pelo Sérgio Moro, e agora nada disso vale, então agora pode. E agora pode, como disse o Olavo, pegar, de repente, um jornalista e ir vazando informações. Cadê o devido processo legal? Cadê as instituições republicanas? Como disse o meu querido colega aí, Olavo, isso não é mais justiça, isso não é democracia, isso tem cara de jacaré, tem couro de jacaré, tem olho de jacaré, para mim é um jacaré. É assustador. Agora, pelo que eu estou percebendo no chat ali da Auriverde, no chat da Auriverde Brasil no YouTube, todos apostam na canalice da justiça. Exatamente no ponto onde você, Walter, onde você, Olavo, né, por onde vocês passaram, né, na canalice dessa justiça que aí está, que deve ter torturado, deve ter pressionado a esse ponto, ou usado da criatividade
né, para fazer com que agora o nome da dona Michele Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro ganhassem a mídia nesta segunda-feira. Provavelmente estão sem notícia, né? E outra, como é que eu vou fazer para encobrir essa pesquisa da Quest? Põe o nome da dona Michele, põe o nome do Eduardo, que as coisas melhoram do ponto de vista Pitoli, da imagem. Pois não, Walter. Pitoli, pior que eu acho que não é sem notícia. Na verdade, o propósito é criar um processo, um simulacro de devido processo legal, e poder prender o Eduardo e a Michele ou processá-los a toque de caixa e torná-los inelegíveis. Eu até vou sugerir aí que tu ouça a qualquer dia desse do que é um advogado dos mais renomados nesse meu processo para ter uma ideia do que é. Eu defendo muito tempo a seguinte questão: tinha que ser proibida verba governamental para pagar propaganda de governo. Para qualquer lado. Para qualquer lado. Porque aí a gente tem uma assessoria de imprensa qualificada e a imprensa, se ela é fundamental num regime democrático, eu acredito que é, da mesma forma ela é fundamental num regime ditatorial, Alexandre Pitoli. Né? Não há regime ditatorial. Goebbels sabia disso na Alemanha nazista, Stalin sabia disso na Rússia, na União Soviética, e a justiça da mesma forma. Os caras na Alemanha nazista, e aliás, tu falou em Marcha da Vida, essa semana, dia 27, nós estamos lembrando o Dia Internacional do Holocausto. Né? E tem uma Marcha para a Vida também, todo ano, que leva as pessoas para conhecerem, acho que tu participou disso também, os campos de concentração lá da Polônia e da Alemanha. Né? Então, foi até bom tu ter falado isso no início do programa, porque agora, essa semana, dia 27, é o Dia Internacional da Lembrança das Vítimas do Holocausto. O regime nazista mudou o direito penal, né, e estabeleceu uma transe. Durante a Inquisição mudou o direito também. Então, de tempos em tempos, infelizmente, as sociedades adoecem com essas coisas. Movidas por quem? Por pessoas que estão por trás, com interesses. Não é só dinheiro, não, também é questão ideológica. E nós, tristemente, estamos vivendo isso no nosso país nesse momento. Aqueles que absurdamente falam que estão defendendo a democracia, né? Mas a democracia que vale para um não vale para outro, ao lado.